aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Então, vamos estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá, me acompanhem. Olha só. Então, quais serão aí os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá. Retomar o conceito de potenciação, tá? E resolver potências. Então, esse aí é o objetivo de estudo aí da nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Você sabe o que é byte? Já ouviu falar? Será que podemos representar o byte em forma de uma potência? O que é isso, professora? O que você está falando? Byte, potência? Ah, já vou mostrar isso para vocês. Mas alguém aí já ouviu falar sobre isso? Será que conseguimos representar? Então, vamos verificar aqui comigo. Olha só, né? Então, o byte é uma unidade, né, de quantidade de informações usada para especificar o quê? A capacidade de memórias de computadores, tamanhos de arquivos, discos, né, entre outros, tá bom? Então, uma informação para vocês é que um byte, né, equivale aí a 8 bits, tá bom? Então, tem algumas informações em relação a essas medidas, né, de computação que a gente consegue também aprimorar, utilizar aqui em matemática. Então, olha só, né? Para isso, a professora trouxe aqui para vocês uma representação do quê? Desses bytes, tá? Então, nós temos ali, né, 1 kilobyte, né? Então, 1 kilobyte nós conseguimos representar como o quê? 1000 bytes, que é 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, bytes, tá bom? Nós também temos o quê? 1 megabyte. E olha só, 1 megabyte nós conseguimos representar como 10 elevado a sexta bytes. E observe uma coisa, tá vendo aqui? Quando a gente tem ali 1000 bytes, a gente tem quantos zeros? Olha só, 1, 2, 3. E quando eu coloco 10 elevado a 3, exatamente, é a quantidade de zeros. É uma forma de representação. Então, nós estamos usando essa representação na forma de potenciação, tá bom? Então, eu estou pegando 1000 e representando lá, 10 elevado ao cubo, tá bom? Ou 10 elevado a 3, mas nós utilizamos muito quando é elevado a 3, elevado ao cubo. Quando é elevado a 2, elevado ao quadrado, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho disso. Aqui também, né, pessoal, olha só, quando nós temos 1 megabyte, olha só quantos zeros que nós temos representando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 10 elevado a sexta. E quando nós temos aqui 1 gigabyte, quantos zeros que nós temos representando 1 gigabyte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu posso representar como 10 elevado a 9. Tá bom? Então, para a gente começar a introduzir aí o conteúdo de potência, tá bom? A professora trouxe aí um pouquinho de curiosidades para vocês. Então, bora lá. Vamos falar da potenciação. Vamos relembrar isso aqui. Olha lá. Dado um número real, A, tá? E um número natural, N, tá bom? Com N diferente de zero, a expressão A elevado a N, denominada potência, olha só, representa um produto, muito bem, representa um produto de N fatores, isso mesmo, em que, né, fatores iguais, tá bom? Ao número real A, ou seja, o N, né, que é esse expoente, que está ali em cima do A, né, o expoente, ele vai dizer quantas vezes, né, nós vamos estar multiplicando quem? O A. Tá bom? Então, vai ser A vezes A vezes A vezes A. N fatores. O que isso quer dizer? Quantas vezes, né, o N indica quantas vezes que eu vou multiplicar o A, que é a nossa base. E o N é o expoente. Muito bem, tá bom? Então, para exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando para vocês, o A se chama base. E o N se chama expoente. Muito bem, tá bom? Para a gente se localizar aqui quando estamos falando de uma potência, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos aqui com a professora? Presta atenção, olha lá. Então, eu tenho lá 3 elevado a 4. Isso mesmo, a gente se lê assim, ó. 3 elevado a 4, tá bom? Beleza? Olha só, 3 elevado a 4. Então, nós temos lá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, nós vamos multiplicar isso 4 vezes. Lembra que quem está lá em cima do número vai dizer quantas vezes nós vamos multiplicar a base, que é 3? Então, é 4 vezes que nós vamos multiplicar. Cuidado,
muito cuidado. Não é 3 vezes 4, que é 12. Não, não é isso. Eu estou multiplicando o 3 4 vezes. Então, né, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. Tá? Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Cuidado aí. Eu também posso ter assim, ó, menos 2 elevado a 5. Então, quem que eu vou estar multiplicando? O menos 2. Então, vai ficar lá. Menos 2, né? Vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Vou multiplicar o menos 2 5 vezes. Então, se eu multiplicar, fazer essa multiplicação, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 é igual a 32. Aí, nós trabalhamos o quê? Com a regrinha de sinal, tá bom? Então, quando esse expoente aqui for ímpar, tá bom? E nós tivermos ali a base negativa, esse resultado será negativo. Se o expoente for par, tá? Se no caso o expoente for par, que nós vamos ver aqui no exemplo abaixo, menos 1,4 elevado ao quadrado, né? Tá vendo? Ó, o expoente é par. A base é negativa, mas o expoente é par. Então, vou multiplicar menos 1,4 vezes menos 1,4 é 1,96. Então, ele vai ficar positivo. Então, isso é uma dica aí para vocês. Então, se eu tenho uma base negativa, se o expoente for ímpar, o resultado vai ficar negativo. Se o expoente for par, o resultado vai ficar positivo, tá bom? Isso tem a ver com as regrinhas de sinais, tá bom, gente? Um exemplo aqui, né? Ó, menos com menos fica mais, menos com menos fica mais e sobra esse menos. Então, mais com menos vai ficar menos. Também dá para analisar dessa forma, tá bom? E também podemos fazer o cálculo de uma potência de uma fração, não é verdade? Ó, 2 terços, né, elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 terços vezes 2 terços. Como que eu multiplico a fração? É direta essa multiplicação, né, gente? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E encontramos ali o resultado, tá bom? Então, bora fazer um quiz aqui? Olha só, vamos exercitar um pouquinho e relembrar alguns conceitos. Encontre o valor de, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0 e 1 elevado ao cubo. Então, tempinho para você fazer, eu já retorno aqui para fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos verificar isso. Olha só. Então, nós temos aqui 3 elevado a 1 é 3, tá bom? 3 elevado a 1 é 3. Todo número elevado a 1 vai ser esse próprio número, tá bom? E agora, nós temos aqui 3 elevado a 0 é 1. Como assim, professora? Isso mesmo. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1, tá bom? Marquem isso aí. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1, tá? E 1 elevado ao cubo? Quanto que será? Olha só, é 1. Muito bem. Então, 1 elevado a qualquer número será sempre 1. Se eu tiver lá 1 elevado a 1000, vai ser 1, porque vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1, né, gente? Olha só. Tá? Então, resolvemos aí esse quiz. Bora praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Então, aplicando a definição de potência, calcule o valor de menos 2 elevado à quarta, menos 2 elevado ao cubo, menos 1,3 elevado ao quadrado e menos 3 meios, né? 3 sobre 2 elevado ao cubo. Olha só,
Então, tempinho para vocês, a prof já volta aqui para a gente fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos verificar como que isso ficou, né? Então, me acompanhem. Olha lá, primeiro, eu tenho menos 2 elevado a 4. Então, vamos lá, menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes menos 2, eu tenho que é 8. Vezes menos 2, eu tenho que é 16. Então, isso eu fiz as multiplicações, só do 2. Vamos analisar o sinal. Tem um número negativo elevado a um expoente par. 4 é par, então ele vai ficar positivo. Até porque, olha lá, regrinha de sinal, na multiplicação. Menos com menos fica mais, aí vai ficar mais com menos, que fica menos, mas aí vai ficar, por último, menos, né, com menos, que vai ficar mais, tá bom? Dá para ir analisando por partes esses sinais também. Mas tem essa regrinha que você pode usar também. Olha só, menos 2 elevado ao cubo. Temos um número negativo na base elevado a um expoente ímpar. Então, a gente já pode, né, concluir que isso vai dar negativo, tá? Então, vai ficar lá menos 2 vezes menos 2, né? 4, 4 vezes menos 2, menos 8, tá bom? Agora, nós temos aqui um número decimal. Olha só, menos 1,3 elevado ao quadrado. Ele também é negativo, mas ele está elevado a um expoente par. Então, ele vai ficar positivo, tá bom? Então, façam a conta lá agora. Menos 1,3 vezes menos 1,3 é 1,69, tá bom? E aqui, por fim, nós temos 3 meios negativos, né? Elevado ao cubo, elevado a 3. Então, nós temos lá, menos, né? 3 meios vezes menos 3 meios vezes menos 3 meios. Estou multiplicando ele 3 vezes. Multiplicação de fração é direta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Muito bem. E aqui nós temos um expoente ímpar que está elevando um número negativo. Então, ele vai ficar negativo. Isso aí. Perfeito. E quando a gente está estudando aqui a potenciação, observe aqui com a professora. Nós também podemos ter um expoente negativo. Muito bem. Como nesse caso, olha só. 3 elevado a menos 1. Aí nós conseguimos resolver ele de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Então, só para contextualizar um pouquinho. Então, para todo número real A, né, com A diferente de zero, tá bom? Temos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A, que é o inverso, né? 1 sobre A é o inverso de A, tá? Elevado a N, sendo N um número natural. Então, observe o que é esse inverso. Eu tenho lá 3 elevado a menos 1, tá? O inverso de 3, quando eu não tenho nada aqui embaixo do 3, eu tenho 1. Então, eu vou inverter. Então, vai ficar 1/3 e agora o meu expoente ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 1/3 elevado a 1, que é 1/3, tá bom? Vamos, então, ver alguns exemplos sobre isso, que fica um pouco mais tranquilo, né? Então, olha só, 5 elevado a menos 1. Qual que é o inverso de 5? É 1/5. Aí, o meu expoente que é negativo vai ficar positivo. Aí, sim, eu consigo resolver. Então, 1/5 elevado a 1 é 1/5, tá? Agora, eu tenho menos 2 elevado a menos 3. Olha só. Então, qual que é o inverso de menos 2? Vai ser 1 sobre 2. Só que ele é negativo, então vai ser menos 1 sobre 2. Elevado ao cubo. Agora, vamos multiplicar. Menos 1 sobre 2, 3 vezes. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2.
tá bom? Então, ele vai ser negativo, até porque eu tenho um número negativo, né? E também pensando na regrinha decimal, né? Não só por ter número negativo, mas nós temos aqui menos com menos fica mais com menos fica menos, tá bom? Beleza? Número negativo elevado ao expoente ímpar, lembra lá. Aí, nós vamos multiplicar, né? Multiplicamos e encontramos lá menos 1/8, tá? E agora, nós temos menos 2 sobre 7 elevado a menos 2. Expoente negativo, a gente não consegue resolver assim de cara. Para isso, a gente tem que fazer isso, fazer o inverso. Né? Não consegue resolver já, né, olhando e resolvo. Pronto. Não, a gente tem que fazer esse processo do inverso. Então, eu tenho menos 2 sétimos, vou inverter. Vai ficar 7 sobre 2, tá bom? Mas ele é negativo. E vou elevar a um expoente par, que é o 2. Então, vai ficar menos 7 sobre 2 vezes menos 7 sobre 2. Tá bom? Menos com menos vai ficar mais, mas também temos o expoente par, né, gente? Lembra aí? Então, 7 vezes 7, 49. 2 vezes 2, 4. Isso aí, muito bem. Então, aqui nós resolvemos alguns exemplos com o expoente negativo. Perfeito. Então, vamos praticar um pouquinho isso que a professora falou? Então, bora lá. Aplicando a definição de potência, calcule o valor de 2 elevado a menos 4, menos 3 elevado a menos 3, 4 elevado a menos 2 e 3 sobre 2 elevado a menos 2, tá bom? Então, a prof vai dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. E aí, galerinha, que desafio, né, professora? Você colocando expoente negativo. Ah, mas vamos lá, tenho certeza aí que vocês pelo menos tentaram, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou? Então, isso aí. Então, pensando aqui, ó, eu tenho lá 2 elevado a menos 4. Faço o inverso de 2, que eu tenho 1 sobre 2,
elevado agora a 4. Quando eu faço o inverso, o meu expoente fica positivo. Lembra que ele era negativo, menos 4? Ficou positivo. Agora eu resolvo. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso mesmo. Multiplicação de fração é direta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu tenho 1 sobre 16 avos, tá bom? Agora, eu tenho menos 3 elevado a menos 3. Faço o inverso de menos 3, que é menos 1 terço, tá? Está elevado a um expoente ímpar, então ele vai dar negativo, já sabemos que ele vai dar negativo. E multiplicando, né, 1 terço 3 vezes, nós temos lá 1 sobre, menos 1 sobre 27 avos, tá bom? E continuando aqui, nós temos 4 elevado a menos 2, que é, 1 quarto elevado a 2, ou elevado ao quadrado. Fiz o inverso de 4 e o meu expoente ficou positivo. Perfeito. Agora, vamos resolver isso. 1 quarto vezes 1 quarto é 1 sobre 16, né? Porque 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4, 16. Por fim, nós temos 3 meios, né, elevado a menos 2. Vamos inverter? Vai ficar 2 terços. Tá vendo? A gente inverte, é o inverso. Elevado agora ao quadrado. Então, vai ficar 2 terços vezes 2 terços, que é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Muito bem, galerinha. E mais um praticando para vocês. Olha só. Um campeonato de tênis de mesa é disputado por 20 duplas, que jogam entre si em um turno. O jogo de ida, tá? E o retorno, que é o jogo de volta. O número total de jogos nesse tipo de campeonato é dada pela expressão x, expressão algébrica, tá, gente? X ao quadrado menos x, em que x representa o número de duplas. Quantos jogos tem esse campeonato? Ai, ai, ai! Tempinho para vocês, a prof já retorna aqui para fazer a correção. E aí, gente, como que vocês fizeram? Tô curiosa, hein? Ai, ai, ai. Então, vamos ver como é que ficou? Você também tá curioso? Ah, então, olha só. Então, o que que a gente tem? A gente tem o valor da expressão. Ó, x ao quadrado menos x. Isso é dado no exercício. E ele também dá um número de duplas, não dá? São 20 duplas. E x representa o número de duplas, então a gente só substitui, olha só. Então, no lugar de x, a gente coloca o 20, né? Que é as duplas. Então, vai ficar 20 elevado ao quadrado menos 20. E 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Menos 20, que dá 380. Muito bem, isso aí. Acertaram? Mas, se não acertaram, entenderam? Então, tá joia. Olha só. Então, nesta aula, nós o quê?
verificamos como que se calcula uma potência com expoentes naturais e inteiros, né? Com os números negativos também. E aplicamos o conceito de potenciação. Muito bem! Então, um grande abraço da professora e até mais!